técnico do Inter. Vamos para lá, vamos voltar para o Newton Santos. A gente vai girando a informação aqui no Rodada Fox. Em primeiro lugar é que o meu discurso agora, mas o meu discurso, qualquer coisa, tá bem agora? As minhas palavras, o meu discurso vai ser o mesmo do que eu venho tendo durante toda a competição. O campeonato ainda continua em aberto, como eu sempre falei, não era no momento que nós estávamos em segundo ou em terceiro, ou que nós ficamos no G4 desde a 11ª ou 16ª rodada, que eu não dizia que o campeonato estava em aberto para título e para G4. Nós classificamos com 5 rodadas de antecedência para pré-Libertadores, mas que G4 não estava decidido e nem título, e continua não decidido. Agora vamos para o jogo. Em relação ao jogo, a gente não conseguiu fazer um bom primeiro tempo, mas mesmo assim o Botafogo não criou muitas situações de dificuldade para nós no primeiro tempo, conseguiu um gol no finalzinho ali do primeiro tempo, aos 42, e aí no segundo tempo, quando a gente buscou as modificações, as variações táticas, as mudanças para que a gente pudesse buscar um empate depois da virada, aí sim a gente abriu um pouquinho mais, e aí acabou dando situações de contra-ataque para o Botafogo, onde eles criaram 2 ou 3 oportunidades claras para fazer o segundo e vencer a partida demais. Mas naquele momento nós tínhamos a possibilidade de buscar a vitória, um empate primeiro, dentro da partida, e depois buscar a vitória. Então o jogo no primeiro tempo foi mais truncado, mais igual, mais lento, e no segundo tempo, onde a gente, sem muitas oportunidades para ambas as partes, no segundo tempo onde a gente tentou buscar de todas as maneiras as variações táticas e buscar as mudanças para buscar um empate, a gente criou, teve muito mais posse, teve muito mais volume. O Botafogo entrou dentro de uma característica de jogo do Botafogo de contra-ataque que eles fazem muito bem. Conseguiram puxar 2 contra-ataques perigosos. Lomba fez grandes defesas. Então acho que para mim essa foi a leitura do jogo. Nós não conseguimos, buscamos até o final e não conseguimos. O que cabe é continuar. O campeonato tem 3 jogos ainda e tudo está em aberto. Vou ver com calma depois das rodadas, mas pelo que me passaram assim rapidamente, continua tudo em aberto ainda e continua a disputa para todas as equipes. Claro que nós viemos aqui para buscar a vitória, para tirar mais a diferença. Tu vê, o Palmeiras empatou e nós não conseguimos tirar a diferença, por isso que eu sempre falei que não adianta pensar nos outros e nós não fazer a nossa parte. Hoje a gente acabou não fazendo a nossa, mas veio para buscar a vitória do início ao fim, e foi isso que os jogadores tentaram até o final. Poder, por que o rendimento e até as atuações do Inter fora de casa no segundo turno caíram muito, comparado ao mesmo Inter fora de casa do primeiro turno? E eu te pergunto também sobre o Patrick. Eu lembro que ao longo da semana você concedeu entrevistas dizendo que, por mais que reconheça que o Patrick está um pouco abaixo do mesmo Patrick do começo do campeonato, não está na hora daqui a pouco de pensar mais no time, daqui a pouco de não preservar tanto o jogador e daqui a pouco tentar uma outra alternativa? Não, primeiro que eu não estou preservando ninguém precisa ser preservado aqui na equipe do Internacional. Segundo que isso são opções técnicas e táticas, que nós estamos fazendo, não em relação a nomes individuais, mas sim a parte coletiva, e quando precisou fazer, a gente fez durante o processo. Então não tem nenhum problema quanto a A, ou quanto a B, ou quanto a C. Se tiver que fazer alguma coisa em relação à parte tática ou escolhas, a gente ou fez e ou fará. Agora aqui eu não individualizo ninguém, não fico conversando com vocês aqui publicamente a respeito de tal jogador, principalmente quando as perguntas ou as correlações são para um lado que, na sua visão, na sua opinião, não está atravessando um bom momento. Então aqui cabe a mim, como comandante da equipe, protegê-los, e aí tudo que a gente tiver que conversar a respeito de melhoras ou pioras ou variações ou situações que erramos na partida, é lá dentro do vestiário, entre nós, no dia a dia de treinamento, como a gente fez durante todo o ano. Nós passamos por, acho que é a 6ª derrota no competição, Nós vimos de uma sequência de novo 6 jogos sem perder, tivemos 2 sequências enormes no campeonato, nós somos entre os 4 desde aqui não, me parece que o Internacional está em 13º colocado, nós estamos em 3º colocado. Perdemos? É duro? Não gostamos de perder? Não. E quem vai ter que pagar esse preço é o Atlético Mineiro.
É recuperar as forças, é recuperar, conversar sobre o que fizemos de bem ou não, para que quarta-feira, junto do nosso torcedor, dentro do Beira-Rio lotado, a gente possa confirmar nossas vitórias contra o Atlético, contra o Fluminense e buscar a última vitória do Paraná. Então, quanto à relação individual, é isso que eu te respondi. Quanto à outra? Não, eu acho que é outra coisa que eu comentei a respeito de performance do segundo turno. Sempre é muito mais difícil o segundo turno que o primeiro. Nós tivemos mais dificuldades do que no primeiro turno, mas nem sempre quando você ganha é porque você jogou melhor ou fez uma grande partida. Nós fizemos boas partidas e não conseguimos uma vitória, e quando ganhamos no primeiro turno, talvez não jogamos todas as partidas bem, mas conseguimos a vitória. Eu me lembro contra o Bahia, por exemplo, nós ganhamos o jogo, mas o Bahia teve volume, teve jogo, teve intensidade, nos criou dificuldade, Atlético Mineiro nos criou dificuldade. Então, às vezes, quando você não perde, é difícil você ficar dizendo que jogou bem, jogamos bem. Não é o caso, não estou falando em relação a hoje, eu estou falando da tua resposta em relação ao campeonato. Então a gente tem muita tranquilidade que o nosso campeonato continua sendo muito regular, por isso que estamos aqui na parte de cima da tabela, e é assim que nós vamos terminar o campeonato. Tá aí o Odair Hellmann, técnico do Internacional. E já a gente volta para o Nilton Santos, a gente vai ouvir o Zé Ricardo, também técnico do Botafogo. Mas agora a gente vai ouvir o personagem lá da vitória do Flamengo, hein?